Com certeza você conhece alguém inteligente que não se deu muito bem profissionalmente. Talvez até você seja essa pessoa. E isso não é incomum. A inteligência é um dos ingredientes que pode favorecer a vida profissional, mas ela não é o único. E, aliás, ela traz um ônus um pouco delicado. A pessoa mais inteligente, geralmente, ela consegue ter uma visão mais aprofundada das coisas. Então, geralmente, ela está vendo além, ela está vendo riscos que outras pessoas não estão vendo. Então, ela costuma ser uma pessoa que enxerga o que as outras não enxergam. E isso é muito bom quando ela consegue enxergar oportunidades ou conectar pontos que aparentemente eram desconectados e criar coisas novas, inovadoras. Mas isso pode ser prejudicial na medida que ela enxerga todas as variáveis e se ela for uma pessoa que é inteligente, mas que quer preservar essa identidade de inteligência, o que ela começa a fazer? Ela começa a tentar nunca errar. Porque a pessoa inteligente, a pessoa muito inteligente, provavelmente, ao longo da vida dela, ela coletou informações e resultados e feedbacks de que ela era muito inteligente. E aquilo ali se tornou parte da identidade dela. Ela escutou, nossa, fulano é muito inteligente, a professora falou, os pais, ela viu os resultados acontecendo, ela sabia que ela conseguia produzir melhor e mais rápido do que a outras pessoas. Então aquilo ali ficou carimbado na identidade dela, que ela é muito inteligente. E isso pode ser positivo, mas isso pode também ser um risco, porque para proteger a identidade de inteligente, talvez essa pessoa seja o tipo de pessoa ou se torne o tipo de pessoa que nunca quer errar. Quando ela erra, parece para ela que foi quase um crime, sabe? E aí, isso se torna um problema na medida que, às vezes, ela tá tendo uma visão, ela sabe o que fazer, ela poderia tomar uma decisão, só que o medo dela de errar é maior do que a vontade dela de acertar. Então, ela pensa demais antes de falar, aí ela perde o timing. Então, ela calcula demais os riscos, aí ela fica apavorada e ela nunca começa. E aí, às vezes, do lado dela tem uma pessoa até menos inteligente do que ela, só que é uma pessoa mais bocuda, uma pessoa mais segura, é uma pessoa talvez até um pouco mais alienada, que não está calculando tanto milimetricamente tudo que pode dar errado, e aí essa pessoa ela avança mais rápido, ela testa mais rápido, ela pode até errar mais rápido, mas ela se levanta e ela recomeça. Então essa capacidade analítica em excesso, ela pode virar paralisia. A identidade de pessoa inteligente, quando cristalizada e congelada, ela pode virar paralisia também, porque aquilo ali vira um medo muito grande de o que é que acontece se eu errar. Todo mundo acha que eu sou inteligente. Aí eu vou lá e erro? Não pode. Então, a intenção dela de proteger essa identidade, a forma como os outros percebem ela, passa a entrar na frente das oportunidades. E é nesse momento que o medo de errar se torna maior do que a vontade de acertar. E eu já vi isso acontecendo profissionalmente com muita gente inteligente. Eu digo que se a inteligência não vier acompanhada de uma boa dose de autoestima a ponto da pessoa não ficar paralisada com o risco de errar, ela acaba ficando com aquela eterna frustração de putz, eu sou mais inteligente do que muita gente que eu conheço, só que eu não fui mais longe, eu não consigo avançar, eu tô sempre me sabotando. Talvez você não tenha um problema de inteligência, uma dificuldade de raciocinar, muito antes pelo contrário. Mas você já parou para avaliar se essa necessidade tão grande de defender essa autoimagem não te paralisa? Se essa necessidade tão grande de estar sempre certa, porque já que eu sou a mais inteligente da sala, eu nunca posso errar, não te prejudica? Eu tenho pra mim que tudo que a gente escutou a vida inteira que a gente era, acaba ficando carimbado na nossa identidade e o nosso cérebro tá o tempo todo tentando proteger essa identidade. Então, o medo de errar e ser carimbado como pouco inteligente, de não ser mais visto como uma pessoa muito competente, ele acaba entrando na frente. E aí, isso prejudica resultados que poderiam ser incríveis. Porque no final do dia, de que adianta a inteligência? Se na hora de falar, esse medo faz você se calar. De que adianta a inteligência se você tá vendo que as pessoas estão fazendo errado, que aquele plano não vai dar certo, mas você não tem a coragem de se posicionar? De que adianta a inteligência se você tem que validar tudo que você vai fazer e falar com outras pessoas? Só pra falar, ai meu Deus, se der errado, fulano também achava. Eu perguntei pra fulano, ele também tinha visto, eu não errei sozinha. Então, no final do dia, as pessoas que vão mais longe costumam ser
ser as pessoas mais seguras, as pessoas que têm menos medo de errar, mesmo que essas não sejam as mais inteligentes. E é por isso que tem gente que é genial, mas aí você olha para a pessoa e fala, não é possível que essa pessoa não avança. E não avança, porque ela tem questões emocionais dentro dela que travam ela. E no final do dia, o sucesso nunca é só competência cognitiva, né? A inteligência importa? Importa. A inteligência favorece? Favorece. A inteligência ajuda? Ajuda. A inteligência garante? Não, absolutamente não, porque o comportamental de cada pessoa, ele é mais determinante do que o cognitivo. E com certeza você que agora pensou, mas não sei se é assim, com certeza você conhece pessoas que eram mais desemboladas, que nem eram tão inteligentes assim, mas eram proativas, desemboladas, não tinha medo de errar, recomeçar, levantar, fazer de novo. E vai ver onde essas pessoas chegaram. Percebe onde essas pessoas foram. Enquanto a outra, que é muito inteligente, está lá até hoje, esperando o cenário perfeito, no qual ela vai fazer tudo milimetricamente cadenciado, não vai errar, não tem risco e não tem a menor chance dela ser criticada e da identidade dela de gênia ser comprometida. Eu acompanho a lógica de, geralmente, as pessoas geniais, elas têm uma capacidade menor de lidar com as emoções e com o social. Mas eu não acho que a gente precisa de habilidades necessariamente sociais para ter sucesso. Eu acho que o que mais trava a pessoa muito inteligente, talvez seja essa necessidade de defender a própria identidade. Ela pode ser uma pessoa introvertida e, mesmo assim, ser uma pessoa que, na hora certa, coloca as próprias opiniões. Ela pode ser uma pessoa mais calada e mesmo assim não adiar muito para colocar os próprios projetos na rua. Eu acho que talvez as pessoas muito inteligentes lá atrás não precisaram desenvolver outras habilidades, porque, sei lá, vai ver que na escola a inteligência bastava. Gente, no tipo de educação que a gente tinha, não se falava de inteligência emocional. Você passava de ano quando você sabia somar a equação matemática e sabia exatamente o que eram briófitas e pteridófitas e sabia a ordem dos planetas na Via Láctea, entende? Então, não nos ensinaram que as competências emocionais eram importantes para o nosso sucesso e para a nossa vida. Então, essa pessoa que era muito inteligente, talvez tenha sido condicionada a receber aplausos e validação por isso, então ela não encontrou outros mecanismos, pode ser. Pode ser que isso tenha atrofiado um pouco a necessidade dela de se destacar de outras formas, sendo resiliente, sendo uma pessoa socialmente agradável e tal, e aí ela se congelou naquilo ali, se ancorou muito nas habilidades cognitivas. Pode ser. Não consigo afirmar que todo mundo que é inteligente não vai ter habilidades sociais. Mas eu acho que menos importante do que por que é que as pessoas inteligentes, na maioria das vezes, não têm inteligência emocional, eu não acho nem que a gente deveria afirmar isso com tanta certeza, porque a gente precisaria de dados, a gente precisaria que a ciência validasse. Mas mais importante do que a gente pensar, por que a pessoa é inteligente cognitivamente e ela não é inteligente emocionalmente, como é que a pessoa inteligente cognitivamente se desenvolve emocionalmente. Porque eu não sou muito a favor da gente ficar buscando, por que eu tô assim? Eu descobri o porquê que eu tô assim? A não ser que eu possa voltar no passado, não vai me ajudar muito. Então eu gosto de procurar o caminho do daqui pra frente. Bom, eu tô assim por várias coisas que eu vivi que não vem ao caso eu ficar gastando muita energia investigando. Então eu vou pegar essa energia, vou criar uma rota de daqui pra frente, eu sendo uma pessoa muito inteligente, como é que eu impeço o meu perfeccionismo, a minha necessidade de proteção da minha identidade e esse medo tão grande de falhar, como é que eu impeço que isso me impeça de avançar. Porque a pessoa muito inteligente, que entra nesse padrão de não querer errar, no final do dia ela tá com um chicote na mão e ela se pune quando ela erra. E dói pra caramba quando ela erra. Parece que é um crime mesmo. Ela não admite. Como assim eu fui errar? Porque ela mesma já cristalizou essa ideia de cognitivo superior, inteligência muito avançada. Então, quando ela abandona esse chicote e essa necessidade da perfeição, ela fica mais confortável em avançar, tropeçar, errar, se precisar levantar e avançar. Até porque, gente, não existe ninguém tão inteligente que nunca possa fazer nada errado, né? Às vezes a gente tem certos tipos de inteligência e não tem outros, e tá tudo bem. A reflexão que cabe é, será que o meu medo de errar é maior do que a minha vontade de acertar? Rapidamente todo mundo vai responder não, claro que não, mas se a gente for parar para se investigar e perceber o que na prática a gente sente quando a gente erra, talvez a resposta nos surpreenda.